Olá, bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa para a segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, com programas diários para levar até vocês conhecimentos escolares. Eu sou a professora Daniela Mesquita e falaremos hoje sobre realismo e naturalismo, conteúdo importante para a segunda série do ensino médio. Vamos ver o que nós teremos na nossa aula de hoje? Acompanha comigo. Nós vamos passar para vocês as nossas expectativas, vamos fazer um relembrando da nossa última aula e hoje o foco da nossa aula dentro do realismo é Machado de Assis, esse autor tão importante para a literatura brasileira que nós vamos trabalhar com muito carinho nas nossas aulas de hoje, trazendo também as características principais e as obras desse magnífico escritor, as nossas referências bibliográficas para você aumentar a sua pesquisa. Fica ligadinho comigo na nossa aula que vai ser muito importante para os seus estudos. Vamos lá? Qual que é a nossa expectativa, Dani, sobre a aula de hoje? A expectativa é refletir sobre o realismo, o naturalismo, em suas dimensões histórica, linguística e social, e, como eu disse, esse foco em Machado de Assis. Então vamos lá, relembrando da nossa última aula. Você se recorda que na última aula nós falamos que em 1881, Machado de Assis escreveu Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse é o marco inicial do nosso realismo. Como estava o Brasil naquela época? Era uma realidade muito propícia para a literatura, porque Castro Alves e José de Alencar já tinham, na última fase romântica, preparado um terreno importante para o realismo, trazendo o cunho social para o que precisava acontecer. Nós estávamos em meio a mudanças econômicas, políticas e sociais. E eu gostaria muito de destacar duas mudanças que foram muito importantes. A abolição da escravatura, em 1888, e a proclamação da República, em 1889. O Brasil vivia uma nova realidade, muito mais ativo, mais moderno. Todo mundo queria imitar os europeus. E aí vão aparecer tendências como o liberalismo, o socialismo, o positivismo, o cientificismo. Esse é o contexto que nós temos da nossa literatura nesse período realista naturalista. Mas, como eu disse, nós vamos falar sobre Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis era o nome completo desse incrível escritor. Nasceu no Rio de Janeiro. Era de uma comunidade muito pobre, um morro. Nasceu em 1839, em 21 de junho. Era descendente de negros, gago e epilético. Então, imagine quantos desafios Machado de Assis passou. Mas, além de tudo isso, né, já não bastasse tudo isso, ele ainda teve que crescer sendo educado por uma madrasta, porque tanto a sua mãe como o seu pai morreram muito cedo. Machado de Assis, com a sua origem humilde, mas era uma família humilde que prezava por estudar. Então, mesmo antes de ir à escola, ele já sabia ler e escrever. Frequentou sempre escola pública e começou a trabalhar muito cedo. Logo, ele alcança uma boa posição como funcionário público. Isso lhe rende um bom dinheiro, uma renda importante, e que o ajuda a se dedicar à literatura. Casou-se com Carolina Augusta Xavier de Moraes, que foi o grande amor da sua vida, aquela para onde impetrava suas obras, né? Dedicava suas obras a ela. Companheira de quase 35 anos, né? E o seu soneto mais famoso é dedicado a ela, a Carolina. Machado de Assis começa a sua carreira escrevendo crônicas diárias. Dani, da onde ele escreve essas crônicas? Qual o assunto que ele usava? As sessões parlamentares do Rio de Janeiro. Então, ele escrevia sobre aquela realidade que ele via numa sessão parlamentar. Num Rio de Janeiro que estava o quê? Estava se modernizando, se espelhando na Europa, querendo se modernizar. Então, sobre isso, Machado de Assis começa a sua produção. O que é importante é que ele escreve contos, crônicas, poemas, romances. Ele não se fixa num gênero só, né? Uma
uma produção muito grande e que influencia outros autores importantes, como, por exemplo, Olavo Bilac, Lima Barreto e o seu grande amigo José de Alencar. Para você ver a importância desse escritor para a nossa literatura. Foi o principal nome do nosso realismo. Uma coisa que é importante você entender é que Machado de Assis começa a escrever no romantismo, mas não existe uma barreira definindo um movimento de outro. Então ele começa no romantismo, principalmente na terceira fase romântica, que é aquela fase de cunho mais social. E aí ele entra com tudo nesse realismo, que é onde ele vai realmente mostrar as suas grandes características. Começa escrevendo sobre política, por isso que ele se destaca tanto, né? Por isso que foi assim tão aclamado. Crítico, como crítico, como jornalista, como escritor, como poeta, como dramaturgo, porque ele também escreveu muitas coisas para o teatro. Os seus textos lá da parte romântica, eles eram um pouco mais conservadores. Aí quando ele passa para o realismo, é que a gente percebe assim a cara dele naquele texto. Então é bom você entender isso. Ele começa a escrever no romantismo, mas ele migra para esse realismo, traz força para o movimento, sendo o mais importante poeta escritor daquela época. Sua produção começa em 1863, para você ter noção que é antes do realismo, é o que eu acabei de dizer. E ele começa com algumas peças de teatro, né? E aí vai juntando os seus textos, até que publica o seu primeiro livro, uma coletânea de versos, que nós conhecemos pelo título de Crisálidas. Romances e contos vão aparecer depois da década de 80, né? E aí vão ter alguns ainda com a influência romântica, alguns exemplos que nós temos de Ressurreição, A Mão e a Luva. Ó, dica importante de leitura, A Mão e a Luva. Leia esse conto para você ver. Machado de Assis foi, assim, inspirado num grande autor português, Eça de Queiroz. Quando Eça de Queiroz lança o Primo Basílio, Machado de Assis começa aqui no Brasil a publicar de forma seriada Memórias Póstumas de Brás Cubas. Depois que ele publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele começa a pensar em Quincas Borba e também coloca o romance de forma seriada. Isso é muito importante, você estudante, estar ligadinho nessa informação. Tanto Memórias Póstumas de Brás Cubas como Quincas Borbas são romances que foram publicados na primeira mão como seriado, de forma seriada, capítulo a capítulo, nas revistas da época. Eu queria fazer uma observação também muito importante, que na semana passada foi lançado nos Estados Unidos uma reedição de Memórias Póstumas de Brás Cubas, para dizer para você que é muito importante para você aluno, para você estudante, que você leia esse romance, marco inicial do nosso realismo. Depois que ele faz essas publicações de Memórias Póstumas de Brás Cubas, é que aparece a parte mais madura do nosso escritor. É onde ele consegue realmente perceber que conseguiu trazer para a literatura a sua personalidade. É uma segunda etapa. E aí ele vai ter uma ironia, que é a sua principal característica. Um humorzinho assim, discreto, mas que em tudo que ele vai tratar, vai aparecer esse humor. É uma nova fase onde brota Quincas Borba, de forma seriada, e depois o romance lançado em si, e vem Dom Casmurro, que, na minha opinião, é um texto que ninguém pode morrer sem ler. Dom Casmurro precisa ser lido e, lembrando, você se lembra que eu falei o nome da esposa, de 35 anos? Carolina, né? A Carolina, existem estudos que ela é a Capitu do Dom Casmurro. Então, você precisa ler essa história para você entender. Vão aparecer também algumas poesias, e aí Esaú e Jacó fechando um pouco essa fase, né? O que acontece em 1896? Eles começam a se reunir e preparam a fundação da Academia Brasileira de Letras. E aí, no ano seguinte, Machado de Assis funda a Academia Brasileira de Letras, onde ele foi presidente por 10 anos.
É o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. Fato muito importante sobre ele. Entre os seus contos, eu já citei alguns, mas quero citar mais alguns aqui. Nós temos um que é muito importante, que é o Alienista. Então, se você tiver uma oportunidade, leia o Alienista também. Machado de Assis é considerado o melhor autor de prosa brasileira do século XIX. Foi uma obra inovadora que até hoje conquista leitores. Então, gerações e gerações de leitores estão se dedicando ao estudo da bibliografia de Machado de Assis até hoje, porque, como eu disse para você, ele é o cara. O que a gente precisa saber também? Que Dona Carolina, a esposa de Machado de Assis, faleceu em 1904. Seu coração ficou muito triste, né? Ele escreve ainda Memorial de Aires, que é um romance bem controverso, e no mesmo ano que ele lança Memorial de Aires, ele falece no Rio de Janeiro por causa de uma úlcera cancerosa. Como o seu principal personagem, que é o Casmurro, ele também não deixa nenhum filho, eles não tiveram filhos. As características da obra, como eu disse, ironia, metalinguagem, um diálogo com o leitor, um realismo bem psicológico, uma crítica à burguesia, e foi um escritor jornalista, ou seja, ele consegue ver de forma mais profunda tudo aquilo que ele produziu. Suas principais obras estão listadas aqui no nosso slide, mas eu quero chamar a sua atenção para Dom Casmurro, como sempre vou fazer, tá? Machado de Assis publicou 10 romances, 10 peças teatrais, 200 contos e 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Imagina que produção legal. Nossas referências bibliográficas já estão chegando. Eu quero te agradecer. Muito obrigada por ter ficado juntinho comigo nessa aula. E a gente ainda vai falar sobre realismo mais uma vez, se Deus quiser. Fiquem ligados. Após o intervalo, temos aula de Geografia para os estudantes da 2ª série do ensino médio. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima aula.